Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e você está ouvindo aqui o 15 Minutos, nosso podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Muitas vezes a população, algumas pessoas não entendem o trabalho da polícia, que às vezes tem que ser dessa forma. Se não tivesse abatido esse criminoso, muitas vidas não seriam poupadas. Vocês lembram do ônibus 174? Não tem que ter pena. Foram quase 4 horas de tensão, transmissão ao vivo, inclusive pela TV, depois de sequestrar um ônibus com 37 reféns e deixá-lo ali atravessado na ponte Rio-Niterói. Um homem, William Augusto do Nascimento, acabou morto por um sniper. É um atirador de elite da polícia do Rio de Janeiro. E o que vem depois disso, depois de toda essa tensão, essa tragédia? Comemoração. Aliás, bem efusiva, né? No caso, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele apareceu celebrando como se fosse até um gol, assim, do time do coração. Hoje, aqui no 15 Minutos, uma edição especial, eu vou repercutir esse assunto. E para isso eu convidei aqui a Madeleine Lasco, que você acompanha a Gazeta, que conhece muito bem a protagonista. Ela que assina um texto, inclusive, na Gazeta sobre esse tema. Madeleine, obrigado por estar aqui com a gente aqui no 15 Minutos. Tudo bem? Tudo bom, eu que agradeço a honra de participar. Eu queria começar com o seguinte, parece que não tem muita contestação sobre o sucesso aí do trabalho, da ação policial no episódio. Afinal, era uma situação tensa e de risco para aqueles reféns. Agora, o que parece bem discutível e que eu queria abordar com você, Madeleine, é a comemoração, né? Quer dizer, a humanidade parece que está passando longe às vezes. E eu acho que se quer muito fazer uma confusão entre as duas coisas, para que pessoas que não têm propostas, além de se aproveitar da justa indignação da população e dos sentimentos e dos ressentimentos com relação à violência, ganhem destaque. Porque eu sou uma defensora da Polícia Militar, eu sou amiga da Polícia Militar do Estado de São Paulo com muita honra. Compreendo o que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro teve de fazer. Agora, eu sou veementemente contra político que quer enfiar na cabeça da população que polícia pensa igual bandido. Quem gosta de matar não é polícia. Quem gosta de matar é criminoso. Quem comemora quando mata é criminoso. O policial, ele se doa para a sociedade. Ele passa por essa experiência macabra, que é ter de tirar a vida de alguém, quando ele tem de salvar outras vidas, às vezes de gente que ele nem conhece. E não é com alegria que se faz isso. A pessoa faz isso sabendo que ali está escolhendo o desfecho menos pior. Tem impactos psicológicos, sim, tem impactos nos sentimentos. Esse policial vai ter que lidar com isso sozinho e ofereceu esse sofrimento pessoal dele para a sociedade. Agora, o político que estava lá vendo na televisão comemorar depois para se aproveitar do esforço do policial, eu acho demais. E até fico abismada que a sociedade brasileira tolere esse tipo de cara de pau aí. Agora, mais até do que tolerar, não parece que às vezes há uma chancela, esse tipo de atitude, pelo menos dá a entender, né, em alguns momentos, quando a gente vê que o presidente da República e o próprio governador comemoraram efusivamente a ação da morte de uma pessoa, hein, Madá? Sabe o que me chamou a atenção? O general Heleno entrou no Twitter para comemorar isso. E ele parabenizou antes pela morte, por uma morte, e depois por 37 vidas salvas. O que é realmente importante para esse pessoal? É o que morreu ou são os 37 que foram salvos? Porque, por exemplo, eu compreendo a alegria do policial de vibrar com o fato de ter salvado 37 pessoas, não ter ferido ninguém ali. Eu compreendo a alegria dos reféns que estavam ali morrendo de medo de morrer, vendo que ganharam vida de novo, né? Que renasceram. Agora, pessoas que comemoram morte, elas se aproveitam desse tipo de coisa para colocar para fora uma porção escura da alma. E eu acho que tem pessoas que se deixam levar, porque a pessoa já está revoltada com a violência. Ela vê esse tipo de comemoração, ela vai na onda, sem perceber que por dentro está se tornando igual ao criminoso. Está sendo capturada pelo mal. Pessoa de bem não comemora a morte de ninguém.
E eu falo agora como cristã. Cristão não comemora a morte de ninguém. Nunca. Em nenhuma hipótese. É muito triste que a gente tenha tido essa situação. É muito triste que a polícia precise escolher matar um cidadão, senão ele mata 37. Então, assim, eu não vejo decência, não vejo moralidade em gente que comemora isso de forma efusiva. E uma coisa, assim, que sempre me deixa estarrecida é essa moda que tem agora de CPF cancelado. É isso que eu ia perguntar agora, que história é essa aí do CPF cancelado? Eu confesso que também não estava por dentro disso. Tem perfis que se chamam CPF cancelado e tem muita gente que acho que achou engraçado e acaba colocando isso no seu vocabulário das redes sociais. Quando morre um bandido nas mãos da polícia, se publicam esses vídeos e coloca CPF cancelado, que mais uma vez é uma tentativa de criminalizar a polícia, de colocar como se o objetivo da polícia fosse sair por aí assassinando os outros, como se a polícia fosse igual milícia, fosse igual traficante. Não é. O objetivo da polícia é salvar vidas. Às vezes, infelizmente, para você deter um ato criminoso e salvar vidas de inocentes, você acaba tendo de matar alguém, sim. É uma escolha triste que se tem de fazer, é uma escolha que precisa ser feita, que é feita com coragem, mas que ela não é uma escolha comemorada. E o pessoal fica publicando CPF cancelado, comemorando não o fato de terem salvo a vítima, mas o assassinato de uma pessoa. Agora, um pouco sobre a questão aí da situação no Brasil, assim, Madeleine, esse tipo de comemoração, esse cenário, tentando fazer um esforço de compreender o porquê que isso acontece por parte das pessoas, comemorar a morte de um criminoso, não está muito ligado também à sensação de insegurança coletiva que há quando a gente percebe o tipo de criminalidade que se tem, as facções, etc. Quer dizer, isso de certa maneira, para a cabeça de algumas pessoas, pode justificar o fato de estar comemorando ações como essa, no caso, a morte, não o fato dos reféns terem sido salvos? Eu acho que tem o seguinte, o nosso cérebro é feito para a gente achar que a gente é bom. Você vai numa penitenciária, lá dentro só tem vítima. Eu fui repórter policial há muitos anos. Todos eles têm uma justificativa de que em algum momento eles tiveram um ato heróico, um ato bom. Por que são cínicos? Não, porque esse é o modo que a mente humana funciona mesmo. E aí o que acontece? A gente vive numa sociedade onde o número de homicídios é uma coisa absurda, é uma coisa inaceitável, onde a vida humana começa a valer pouco. Um homicídio só, nós somos jornalistas, nós sabemos, um homicídio, dependendo da circunstância, não dá nem notícia. Uma vida humana não dá notícia se é perdida em vão, tirada por um criminoso, tirada de uma forma besta. Então o que acontece? As pessoas acabam se agarrando em tudo que elas acham que é símbolo de força, de poder ou de mudança de postura contra determinados bandidos, ainda que seja na declaração de outros bandidos. Porque, por exemplo, quem gosta muito de matar ladrão? Traficante. Traficante manda matar ladrão, porque ele não gosta da polícia circulando na área que é controlada por ele. Quando você passa, você vê pessoas que comemoram quando o traficante manda matar ladrão, manda matar estuprador, e não percebem que nessa coisa de se sentir oprimida e de tentar reagir, elas estão vivendo esse mesmo tipo de sentimento. A gente não se torna mal do dia para a noite. O mal não surge do dia para a noite. Ele surge aos poucos. E eu sugiro um livro muito interessante do Misha Glenny, que é um jornalista inglês, sobre o NEM da Rocinha, que se tornou um dos traficantes mais sangrentos, mais impiedosos do Brasil. Como que o NEM começa a vida dele? A filha dele precisava de remédio. Ele não tinha dinheiro para comprar. Ninguém emprestou, o tráfico emprestou. Aí, de concessão, ele podia só ter devolvido o dinheiro e ok. Sim. Mas não, foi fazendo pequenas concessões. Pequenas concessões. Ele é um coitado? Não. Ele já tinha isso dentro da alma dele. Todos nós temos uma porção escura da alma. O negócio é que ele escancarou a porta para isso entrar
sair e se multiplicar. E fez dessa porção escura dele o que dominou e domina a personalidade dele. Então, assim, o alerta que eu faço é: todo mundo tem uma boa desculpa para colocar o primeiro pezinho no caminho da barbárie. A gente tem de tirar antes de engatar a segunda marcha, entendeu? Eu fico muito preocupada quando eu vejo pessoas que eu sei que são pessoas normais, civilizadas, entrando por esse caminho. Porque eu acho que é uma questão de tempo até a pessoa achar normal qualquer coisa. Fui ao local e verifiquei que dentro do ônibus havia um forte cheiro de gasolina, havia pendurado no teto do ônibus garrafas PET cortadas com gasolina e o criminoso estava com um isqueiro na mão. Pra gente fechar aqui, Madeleine, queria perguntar, até entrando um pouco na linha da política, que faz parte desse episódio, e o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, ele fatura politicamente, sai um pouco melhor, vamos dizer assim, na imagem, né? Pelo menos na imagem que ele quer construir dele mesmo? Então, eu acho que houve um trabalho de 20 anos na polícia. A polícia do Rio de Janeiro tem muitos problemas, mas também, depois da tragédia do ônibus 174, muito se mudou no treinamento. E é claro que ele quer lucrar com tudo isso, porque os governos anteriores do Rio de Janeiro, enfim, foram de gente criminosa, de gente que está presa. Agora, eu acho que muito trouxa vai ser enganado por esse tipo de discurso dele, e aí pode ser que as pessoas leiam como mudamos de posição com relação à bandidagem. Agora, estavam jogando granada na Rocinha hoje de manhã, estão nesses últimos dias matando criança em ponto de ônibus, indo com avô para treino de futebol, matando mãe com um bebê no colo, com 10 tiros. Ele não mudou de posição quanto à bandidagem, porque fazer isso é bandidagem, que chama. Matar uma mãe com uma criança no colo com 10 tiros, qual é a justificativa? Então, assim, ele não divide o certo e o errado, ele divide o que é bom politicamente para ele e o que não é. E tenta dizer, estamos enfrentando a bandidagem, que é uma coisa que a gente só vai saber no longo prazo. Nós não vamos saber agora se o que ele está fazendo está funcionando, até porque ainda está com está O que ele gosta mesmo é de fazer essas ações meio patéticas, que ele se veste... Ele está vestido esses dias com colete camuflado, chapéu camuflado, aí sobe no helicóptero. Eu acho que para algumas pessoas que estão muito oprimidas pela violência, pode até parecer por algum tempo que isso é uma política diferente, é uma mudança de postura. Mas eu me preocupo com a situação de sanidade mental de alguém que comemora um episódio terrível que nem esse, como se fosse uma final de Copa do Mundo que a gente ganhou. As pessoas que ficaram felizes porque foram liberadas, ainda assim tiveram de presenciar uma pessoa morrer. Ainda assim tiveram de passar pela experiência terrível, pela experiência apavorante que muda a vida de alguém, de ser refém de um cara que estava ameaçando explodir um ônibus. Não tem comemoração ali. Comemoração seria se ele tivesse evitado o sequestro, coisa que a polícia dele não foi competente para fazer. Ali se teve o desfecho menos pior, graças à perícia de um policial específico. No que compete ao governador, tinha que evitar o sequestro do ônibus. Ele fez? Não. Tá jogando para a plateia. O trouxa que acreditar que compre, porque afinal trouxa não falta na política brasileira, né? Eu costumo dizer que a gente não é eleitor, a gente tem coração de picadeiro, sai um palhaço entre o outro. Madeleine, muito obrigado por participar com a gente aqui do 15 Minutos. Até uma próxima e até depois na live, lá na Protagonista, que nós vamos assistir com certeza. Falou, Márcio, muito obrigada, parabéns aí pelo 15 Minutos, tô gostando bastante do podcast, beijo. Beijo, até mais.
E esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E não esqueça, hein, que para você ter muito mais informação sobre tudo isso, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!